18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas e 1 minuto. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. Eu, Carlos Júnior e Karime Leão na apresentação. DJ Ari Guedes. Ali na técnica, na operação, na produção, Rodrigo Soares e Luciano Matheus. E lá no aplicativo humano, Wellington Trovão, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil. Mais uma edição do 18 horas. Segundou, Karime Leão, 22 de março de 2021 é o ano. Tudo bem, tudo certo, tudo pronta, Karime Leão, para mais uma semana. Tudo pronto, tudo certo. Vamos lá, segundou, mais uma semana. Muito boa noite para você, seja bem-vindo ao programa 18 horas. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Aquele salve especial para todo mundo e um salve especial para a galera do aplicativo humano. Daqui a pouco o programa vai estar na íntegra lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Muito bem, Karime Leão, hoje é o Dia Mundial da Água, ok? Segundo o levantamento aí da Organização das Nações Unidas, a ONU, cerca de 4 bilhões de pessoas enfrentam escassez severa, inclusive, de água, pelo menos um mês por ano, a cerca de 1 bilhão e 600 bilhões aí de pessoas, o que representa aí quase um quarto da população mundial com problemas de acesso a água limpa e segura, Karime. É complicado, né? Um bilhão. É muita gente. Bom, e apesar dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU pedirem por água e saneamento para todos até 2030, a entidade mundial diz que a escassez de água está aumentando e mais da metade da população do mundo vai viver em regiões com insuficiência de água até o ano de 2050. Muito grave, né? Sim. São dados graves que parece não abalar, né? Ou não incomodar aí o geral, né? O ser humano em geral. E para ilustrar esse descaso com o assunto, fotógrafos da agência Reuters usaram drones para registrar fotos e vídeos dramáticos de águas poluídas por todo o mundo. Inclusive, Karime Leão, as imagens são realmente muito impactantes. Uma delas mostra um sofá jogado no rio. O sofá está encalhado no Rio Tietê, lá em São Paulo, a maior cidade do Brasil, onde centenas de toneladas de esgoto não tratado e lixo são despejados aí diariamente no leito desse rio aí. Um sofá e um estrado de colchão flutuam na imundícia do rio. O Rio Tietê realmente é muito complicado, extremamente poluído. E as fotos podem ser vistas aí no site de notícias do UOL. É isso, Karime? É exato. Aqui também não é muito diferente. Não, do Tietê, é um hábito, né, de jogar as coisas sofá, no lixo. Geladeira, uma série for. de coisas. Até aquela expressão, a água leva, né? Não, a água não leva para lugar nenhum. Leva para onde? Leva para o vizinho, né? Não, exato. Então é comum a gente ver as pessoas jogando saco de lixos aqui também no Rio e dentro daquelas bocas de bueiro, sabe? Infelizmente, é uma realidade aqui também. Tá aí, Dia Mundial da Água, cerca de 4 bilhões de pessoas enfrentam a escassez, Karime Leão, e 1 bilhão e 600 milhões de pessoas passam aí por algum tipo, né, de problema com relação à água. São 6 horas e 4 minutos em Manaus, vamos juntos até às 7 horas da noite aqui no melhor Mix do Brasil com as principais notícias do dia. Estamos começando para você então mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha aí, Karime, foi batido, hein? O martelo e o empresário sul-coreano que é o Sung Un-song, dono da empresa Digitron, o diretor executivo da Fundação Matias MacLean, instaladas no Distrito Industrial e administrador também do Hotel Tropical Business, venceu o leilão ocorrido hoje pela Amazonas Leilão e arrematou por apenas 3,78 milhões de reais, pagou à vista a sede histórica do Atlético Rio Negro Clube, centro de Manaus. Pois é, e foi uma pechincha, viu? Foi. O imóvel estava avaliado em 9 milhões e 700 mil reais e foi arrematado com 60% de desconto. O empresário coreano pagou 3 milhões e 600
600 mil reais e mais 180 mil de comissão para o leiloeiro. Agora o valor arrecadado vai servir para pagar dívidas trabalhistas do clube, porque foi, né, o Tribunal Regional do Trabalho que determinou a venda e o leilão. E a atual diretoria do Rio Negro vinha tentando aí parcelar as dívidas, que não se resumem aí às questões trabalhistas apenas. Com o leilão de hoje, o clube perde seu principal ativo e terá muitas dificuldades aí para voltar ao futebol profissional amazonense, o qual aí, inclusive, é um dos mais tradicionais participantes. Eu sou rio-negrino, inclusive, cara. Jura? Poxa vida, então você olha também aí, né, se juntou aí aos grupos de torcedores que na internet, né, eles se lamentaram, se emocionaram, até porque havia ainda a esperança de que algum aficionado, né, algum torcedor aí muito, né, fervoroso arrematasse a sede para que ela continuasse de posse do clube. E a sede era muito interessante, né, Karine? Grandes bailes de carnavais aconteceram ali, muitas festas de debutantes ali. Realmente é um clube tradicional. Ainda não se sabe o que o empresário coreano vai fazer com essa sede aí, a sede do nosso querido Rio Negro. É o segundo clube tradicional local a perder a sede. O primeiro foi o FAST, que inicialmente arrendou e depois vendeu o prédio do Boulevard Amazonas para a Igreja Assembleia de Deus Tradicional. É uma pena que daí com isso, né, a nossa tradição vai se desfazendo. O primeiro foi o prédio, né, vamos só lembrar aí, um prédio da Santa Casa, de Misericórdia, depois o Hotel Tropical, né, ambos arrematados pelo grupo Fametro, né, agora a sede do Rio Negro, uma pena. 18 horas. Agora vamos aí a uma boa notícia. Na verdade, é uma ótima notícia. Manaus, que já esteve aí na fase roxa, fase altamente crítica da pandemia, que é, né, realmente na escala de gravidade aí é bem alta. Agora está na fase laranja, isso mesmo. Saiu da fase vermelha e agora está na faixa laranja, Karine. Pois é, Carlão, exatamente. Neste domingo, Manaus registrou o menor número de internações diárias de pacientes com Covid-19 desde dezembro de 2020. Foram aí apenas 19. O número é o menor desde o dia 25 de novembro, quando a cidade teve 16 registros de hospitalizações pela doença. Para se ter aí uma ideia da queda das internações, vale a pena lembrar que no dia 14 de janeiro, quando Manaus enfrentou, né, aquele primeiro dia da crise da falta de oxigênio, foram registradas 254 internações por Covid-19. Naquela mesma semana, nos dias 11 e 12, foram 242 hospitalizações em ambos os dias. E na primeira onda da doença, entre os meses de abril e maio de 2020, o número de internações foi menor em relação à segunda onda. Nos dias 22 de abril e 4 de maio foram registrados os maiores patamares daquele período. Foram 104 hospitalizações em 24 horas. Bom, daí o que a gente vê agora? Que os números realmente baixaram, mas ainda não é para baixar a guarda, não. Até porque os especialistas que estudam a pandemia aqui no estado do Amazonas não concordam até com essa declaração do governador de pós-pandemia, da gente já estar num pós-pandemia. E ainda segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a situação ainda é grave sim aqui em Manaus. Temos ainda 934 pessoas internadas com a doença ou suspeita dela. Fora aí, a fila por um leito ainda não foi zerada. Temos 44 pacientes aguardando na fila por um leito, seja de UTI ou clínico. O número total de casos confirmados se aproxima dos 340 mil e as mortes estão chegando quase a 12 mil. Você está ouvindo 18 horas. Olha, por conta dessa desaceleração dos números da Covid, o governo do estado publicou neste fim de semana um novo decreto trazendo ajustes nas medidas de circulação de pessoas em todo o Amazonas e alterações aí no funcionamento de serviços. A partir de hoje, fica facultativo o funcionamento das escolas da rede privada e do nível infantil e creches, e também do ensino fundamental 1 e 2, desde que não excedam 50% de ocupação das salas de aulas. Vamos saber os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. O
governo do estado publicou o novo decreto, trazendo ajustes nas medidas de circulação de pessoas em todo o Amazonas e alterações também no funcionamento de vários serviços. A publicação tem validade de 15 dias e passa a contar a partir de hoje. O horário de circulação de pessoas permanece o mesmo, seguindo o restrito de 9 horas da noite até às 6 da manhã. Entre as mudanças, há uma permissão para os flutuantes registrados como restaurantes, que eles funcionem agora de segunda a sábado, de 9 da manhã até às 4 horas da tarde, respeitando sempre o limite de ocupação de 50% e segue proibida as apresentações artísticas ao vivo neste tipo de estabelecimento. Já as academias e similares poderão funcionar de segunda a sábado, sempre de 6 da manhã até às 8 da noite, sendo permitidas somente as aulas individuais e vedada qualquer tipo de aula coletiva. E uma das medidas mais aguardadas foi divulgada, que foi sobre o retorno das aulas nas instituições particulares. A partir de hoje, fica facultativo o funcionamento das escolas da rede privada do nível infantil e creches, e também do ensino fundamental 1 e 2, desde que não excedam 50% da ocupação das suas salas de aula. Em seu pronunciamento, o governador Wilson Lima reforçou a importância do cumprimento do decreto para que não possamos retroagir. Se a gente perceber ou tiver algum tipo de intercorrência, aumento de números, nós não temos a menor dúvida da decisão que nós temos de tomar, que é de retroagir em decisões. Agora, é importante que cada um faça a sua parte. Continue evitando a questão das aglomerações, das festas clandestinas. O nosso pessoal da segurança pública está fiscalizando, está acompanhando todas as denúncias. Nós ainda não nos livramos da pandemia e essa é uma luta de todos nós. A gente só vai conseguir vencer a pandemia se todos nós estivermos unidos. Há cerca de 2 semanas, o retorno das creches e educação infantil também já havia sido autorizado pelo Estado. As aulas da rede pública, por sua vez, seguem no formato online, com transmissão de conteúdos via internet e aulas televisivas. Todas as atividades autorizadas pelo decreto devem obedecer os protocolos sanitários estabelecidos pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Estado, sob pena de aplicação de sanções definidas nas normas em vigor, inclusive com a possibilidade de fechamento imediato do estabelecimento em caso de descumprimento. As restrições são para impedir o avanço da Covid-19, que já matou mais de 11.700 pessoas em nosso estado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, a verdade é que a maior parte do povo aqui de Manaus já se comporta, aliás, sempre se comportou, como se não existisse pandemia de Covid-19. As aglomerações estão aí para todos verem. Este fim de semana, aliás, a Central Integrada de Fiscalização acabou com uma festa clandestina no bairro do Alvorada, na zona centro-oeste, com cerca de 300 pessoas. E o organizador do evento foi detido. Conforme o levantamento parcial da fiscalização, 6 estabelecimentos foram autuados por descumprimento das medidas sanitárias de prevenção da Covid-19 e passar do horário permitido para o funcionamento. Inclusive vários vídeos e fotos publicados nas redes sociais mostram aí, bares lotados com fraternizações em condomínios, como se até há pouco tempo não tivéssemos aí enfrentado o pior momento da pandemia até agora, E que ainda estamos enterrando dezenas de pessoas todos os dias aí que morrem, por complicações da Covid-19. 18 horas. Bom, e como nós falamos há pouco, Carlão, apesar do estado, da declaração de que o estado entrou na fase da laranja, uma fase um pouco mais tranquila da pandemia de Covid-19, Manaus está longe, muito longe, sim, de vencer a Covid, ao contrário do que diz o governador Wilson Lima, que afirma que a cidade já vive um momento aí de pós-pandemia. O presidente da Fundação de Vigilância em Saúde desmente o governador e com essa história de que o Amazonas já está vivendo aí uma pós-pandemia. É verdade, Karime Leão, e falou isso ao lado do governador em live transmitida para as redes sociais. Cristiano Fernandes afirmou que o estado ainda não venceu a Covid-19, apesar da queda de casos e mortes. Os detalhes com Odineia Araújo. A declaração
declaração do governador Wilson Lima de que o Amazonas vive após pandemia ainda está rendendo. Na quarta-feira da semana passada, em entrevista coletiva, o governador fez essa declaração ao ser questionado sobre mudanças no secretariado. São mexidas que a gente faz estratégicas, entendendo o momento que a gente está vivendo agora de pós-pandemia, em que a gente precisa avançar em algumas áreas, principalmente na área do social. No dia seguinte, a comunidade científica manifestou preocupação com a fala do governador. Pesquisadores afirmaram que nenhum lugar da Terra está vivendo após pandemia, nem mesmo países que já não registram mais casos de coronavírus. Para os cientistas, o discurso do governo dá a impressão de que não existe mais perigo de Covid no Amazonas, e isso não é verdade. Há inclusive ameaça de uma terceira onda. No sábado, dia 20, foi a vez do diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Cristiano Fernandes, corrigir a fala do governador Wilson Lima. Durante live realizada pelo governo para falar sobre as novas flexibilizações que começaram hoje, Cristiano deixou claro que o Amazonas não venceu a Covid, apesar de estar em uma situação mais favorável. Eu faço um alerta aí que nós não vencemos a doença ainda, e se nós percebermos e observarmos o restante do país, é uma doença que ainda preocupa e, de fato, a gente precisa manter a adoção das medidas de prevenção e controle. Na semana em que o governador falou da pós-pandemia, todo o país, incluindo o Amazonas, constava em vermelho no mapa de avaliação de ocupação de leitos. De acordo com a FVS, a taxa de transmissão do coronavírus no Amazonas atualmente é de 0,9, a menor do país. Isso significa que cada 100 infectados transmite a doença para outras 90 pessoas no intervalo de 7 dias. Odinaia Araújo para o 18 horas. E o juiz Cássio André Borges dos Santos concedeu liminar suspendendo os efeitos da resolução do Conselho Municipal de Educação que proibia a inclusão de temas como diversidade étnico-cultural, religiosa, sexual e de gênero no sistema municipal de ensino. Exatamente, Karime. Com isso, volta a valer agora a resolução 091/2020, que foi revogada pelo Conselho Municipal de Educação a partir de um ofício do vereador Raif Matos. Resumindo, a partir deste ano, as escolas municipais vão poder abordar os temas sobre diversidade de gênero para os alunos. O vereador Raif Matos pretende recorrer da decisão do juiz Cássio Borges. Você está ouvindo 18 horas. Bom, dá para acreditar que no meio do que já é considerada a maior crise sanitária e hospitalar do Brasil, trabalhadores de serviços gerais de unidades hospitalares estão sem receber salários? Pois é, e onde é que isso acontece, adivinha? Aqui no estado do Amazonas, é claro. Isso porque esse tipo de problema já é comum aqui no estado por causa da falta de planejamento do governo do estado. E na manhã de hoje, esses profissionais de limpeza terceirizados do Plantão Araújo fizeram uma manifestação na frente da unidade de saúde. E além dos terceirizados da limpeza, os funcionários da empresa de manutenção do hospital também denunciaram a falta de pagamento. Repórter Nathalie Moraes acompanhou o manifesto e traz os detalhes. Terceirizados do setor de serviços gerais e manutenção do Hospital Plantão Araújo paralisaram as atividades na manhã desta segunda-feira. Eles afirmam que estão com os pagamentos atrasados desde o mês de dezembro. Os funcionários são da MAC Limpe Serviços de Limpeza e Conservação Limitada. No protesto, os funcionários se concentraram em frente à unidade hospitalar com cartazes para cobrar os seus pagamentos e pedir mais respeito diante desta pandemia. Uma funcionária afirmou que a empresa está atuando dentro da unidade hospitalar há pelo menos 7 meses. Mas os funcionários estão há 3 meses sem receber. Eles chegam a assinar o contra-cheque e o dinheiro não é depositado em suas contas. Toda semana é sexta-feira. Quando chega sexta-feira, na outra. E assim vai passando 3 meses. A gente não quer mais, além do que o nosso pagamento, porque a gente trabalha, chega final do mês, a gente quer receber. A gente está contando com esse dinheiro. E uma que a gente trabalha no hospital, a gente está com essa pandemia aqui, todo mundo aqui está arriscando.
Além dos terceirizados da limpeza, funcionários da empresa de manutenção do Platão Araújo também denunciaram a falta de pagamento. Um dos trabalhadores afirmou que recebe somente o Vale Transporte e Alimentação. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas confirmou o atraso e informou que o pagamento devido já está sendo providenciado e que o atraso aconteceu por falta da entrega de documentação por parte das empresas responsáveis. Nathalie Moraes para o 18 horas. É um retrato da situação realmente aqui do estado do Amazonas. Um retrato, é um pedaço, né, de todo um painel, de todo quebra-cabeça, de toda a paisagem, de tudo que acontece porque são aqui. Vários detalhes, exato, né, Karine? em relação, um detalhe importantíssimo. Lembrando que agora em janeiro, os profissionais da saúde do 28 de agosto pararam também, fizeram uma manifestação por salários e melhores condições de trabalho. Lembrando que desde 2019, desde o início deste governo, profissionais de saúde estão sempre reivindicando melhores condições de trabalho e insumos hospitalares. Nós aqui no 18 horas estamos mostrando esse processo já há tempos. Tivemos várias situações muito graves, isso no ano antes da pandemia. Ou seja, nós já entramos na pandemia em 2020 com o sistema hospitalar completamente prejudicado por várias manifestações, protestos, por falta de salário. Vários profissionais médicos, profissionais saíram aqui do estado do Amazonas por conta disso. Então a gente já entrou na pandemia com essa situação muito grave. Agora piorou. Lembrando que nós temos sim, é um estado rico, é um estado que fecha recordes de arrecadação. Lembrando também, a arrecadação de 2020 bateu quase 3 bilhões de reais a mais. É um dinheiro que poderia ser o quê? Esse bilhões de reais a mais direcionado, é óbvio, para a saúde. Estamos ainda, e já foi classificado esta semana agora, que nós estamos no Brasil enfrentando a pior crise sanitária e hospitalar da história do Brasil. E o estado do Amazonas não investe em saúde, continua deixando os hospitais desaparelhados e profissionais de saúde sem receber salários. Karine, é o principal pilar aí, né, para que a gente consiga vencer essa pandemia, realmente são os profissionais de saúde. E eles estão enfrentando uma barra, eles estão realmente em uma guerra, né, para conseguir vencer e ajudar as pessoas a vencer essa pandemia. E eles têm que estar se preocupando com o quê? Com básico, o salário né? deles, salário, com o básico deles. Acho que a primeira coisa que qualquer gestor não deveria deixar dar problemas era onde? No pilar, na estrutura, que é justamente o profissional de saúde. Está acontecendo o que eles têm que fazer greve, têm que se pronunciar, têm que brigar para receber o que é de direito deles e que eles têm por merecer. Lógico, e muito, afinal de contas, é o profissional mais valioso nesse momento de pandemia. Estão exaustos, eles estão exaustos, estão cansados, claro, estão lutando contra essa pandemia há mais de um ano e daí eles têm que parar ainda para reivindicar esse tipo de coisa. É ridículo até. 6h22 em Manaus, boa noite. Vamos conferir a previsão do tempo para esta noite, madrugada. Previsão do tempo com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para esta noite, madrugada, é de pancadas de chuva. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 64% e 94%. Em Manaus, 6h28, boa noite. Olha, o Ministério Público Federal do Amazonas instaurou um inquérito civil para investigar denúncia de compra pelo município de Coari de kits de testes rápidos falsificados para testagem do Covid-19. É sério, hein? É que no ano passado a Prefeitura de Coari anunciou a realização de teste em massa para a Covid-19 voltada especialmente para idosos e pacientes com comorbidades, que fazem parte do grupo de risco elevado para complicações decorrentes da infecção pelo novo coronavírus. De acordo aí com o anúncio, foram comprados cerca de 16 mil testes que deveriam alcançar em torno
de 20% da população. A Procuradora da República, Júlia Rossi de Carvalho, justificou que com o inquérito, o Ministério Público pretende coletar novas provas para a investigação da denúncia envolvendo a compra pela Prefeitura de Quari. E em julho do ano passado, 17 mil kits de testes de Covid-19 falsos foram apreendidos durante uma operação coordenada pela Interpol e Europol contra o tráfico de bebidas, alimentos e produtos médicos potencialmente perigosos. 18 horas. Entrevista do dia. E hoje o nosso entrevistado é o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que vai conversar com a gente sobre a vacinação em Manaus, que é a primeira capital a atingir as metas de vacinação para o público de 60 anos ou mais. Seja muito bem-vindo, prefeito. Boa noite. Olá, Karine, boa noite a todos, estou à sua disposição. Boa noite. Tá ótimo, então, prefeito, é uma marca boa, né? Que índice interessante e, assim, vitorioso que nós alcançamos aqui em Manaus, que vacinou 90% das pessoas que formam os grupos prioritários, certo? Certo, Manaus está vacinou, né, no último sábado, 60 anos, ainda estamos vacinando aquelas pessoas que têm acima de 60 anos, enquanto o Brasil está vacinando 80, 75 anos, Manaus já atinge mais de 10% da sua população vacinada, com quase 100% dos profissionais de saúde. Nós alcançamos todas as metas do Ministério da Saúde em 85, 80 anos, 75, 70, 65 anos, e agora nós estamos com quase 82% da população de 60 anos até 64 vacinadas, e nós estamos hoje e amanhã queremos finalizar esse grupo, né, com as metas alcançadas do Ministério para podermos ampliar as nossas vacinações aqui na cidade de Manaus. Portanto, participava hoje de uma reunião com mais de 1.700 prefeitos de todo o Brasil, onde nós falávamos exatamente sobre a aquisição das vacinas, que é o consórcio da Frente Nacional dos Prefeitos, onde congrega as cidades, as capitais, com as cidades acima de 80 mil habitantes. E nós falávamos exatamente isso, eles querendo saber como Manaus conseguiu essa marca, inclusive com representantes do Supremo Tribunal Federal, representantes de governadores, no caso o governador Wellington Dias do Piauí, a OAB representada, todos ali participando. E Manaus foi destaque exatamente por isso, Karine, porque nós empreendemos um ritmo acelerado de vacinação. Inclusive, nosso modelo foi elogiado pela OPAS, pelo próprio Ministério da Saúde, o nosso aplicativo de chamamento da segunda dose foi objeto de uma reunião em Brasília, onde a OPAS recomendou o nosso aplicativo, a nossa tecnologia para todo o Brasil, e Manaus realmente se destaca nessa questão da vacinação em função da organização pela Prefeitura de Manaus. Ok, e agora, prefeito, qual é a próxima fase desse processo de vacinação? Quais serão as próximas pessoas a serem vacinadas? Quem define, Carlão, esses grupos é o Ministério da Saúde. Então, nós vamos avançar para as pessoas que têm comorbidades. Essa nota vai ser divulgada amanhã numa reunião com a Censa, com a FVS, que é a CIB, né, a Comissão Interpartite, que está elaborando essa nota, e amanhã nós teremos a definição dos próximos grupos que serão vacinados. E aí sim nós estaremos anunciando para a cidade de Manaus. Mas ainda estamos fazendo a busca ativa daqueles que ainda não foram vacinados. Nós vamos avançar com as pessoas com comorbidades. A novidade é que na semana passada, mais de 2.200 servidores da Secretaria Municipal, servidores da Secretaria de Educação, eles foram inseridos naquele projeto, né, do doutor Marcos Lacerda, juntamente com a Fiocruz, em que eles estão fazendo experimentos com relação a esses estudos a 10 mil doses que vieram para Manaus, juntamente com os profissionais da área de segurança que estão sendo vacinados com comorbidades. Serão acompanhados por mais um ano, né, para que esses estudos possam render dividendos. E essa é uma população também que está sendo vacinada com essas doses que vieram
para o estudo do professor, do doutor Marcos Lacerda, juntamente com o Instituto de Medicina Tropical. Amanhã nós teremos a definição dos novos grupos prioritários e aí nós faremos a divulgação. Para que eu não possa me antecipar e dar uma informação imprecisa para vocês, eu prefiro me ater a essas questões, que amanhã nós estaremos fazendo essa divulgação, tá ok? Claro, prefeito, até porque a gente tem que ter realmente muito cuidado, né? Muita responsabilidade, sim, sobre isso. Já vista que a gente viu em algumas cidades. Para não criar expectativas, né? Exato, e até filas, de repente, as pessoas escutam e falam para outra, daí dá aquele telefone sem fio, né? Aquela informação não correta, daí as pessoas vão para os postos de saúde, imagina. Mas, ok, vamos aguardar. O importante é que Manaus está avançando, o estado do Amazonas também está avançando na fila e nos grupos prioritários de vacinação. Prefeito, o senhor assinou, né? A gente falou do termo de participação da Frente Nacional de Prefeitos para a compra de vacinas. O que de fato, o que de concreto nós já temos em relação a essa compra, né? A gente já tem previsão, expectativa de quando elas devem chegar? Vejam bem, eu acabei de ouvir uma notícia aí, vocês acabaram de noticiar o Ministério Público investigando uma prefeitura por aquisição de medicamentos no ano passado. Isso é um problema que aconteceu em todo o Brasil. As prefeituras saíram individualmente, os governos saíram individualmente comprando equipamentos, materiais, medicamentos, e isso causou problemas em todas as prefeituras e hospitais de campanha. A Frente Nacional dos Prefeitos se juntou, criou um CNPJ, aonde nós vamos comprar. Hoje tinha mais de 1.700 prefeitos nessa reunião, aonde nós firmamos esse pacto de fazer uma compra para todas as cidades do Brasil. Ainda nós não temos, as vacinas para serem compradas. O que nós temos são tratativas para a aquisição das vacinas, para que nós possamos acelerar esse processo. Enquanto o governo federal negocia com o laboratório, os governos municipais, os governos estaduais estaremos também liberados para fazer a aquisição de vacinas. Eu também quero deixar aqui bem claro que nós estamos nos antecipando com esse consórcio nacional para podermos negociar preços mais razoáveis para os municípios, no caso também para o governo federal. Então, eu não quero aqui estipular prazo e tempo, porque não existe ainda oferta de vacina nesse momento no mercado internacional. Nós já estamos nos antecipando possíveis compras com os laboratórios que irão fabricar aqui, por exemplo, a União Química, aonde eu estarei visitando nos próximos dias. Eu tenho essa resposta amanhã também, vou divulgar o dia que eu estarei indo, juntamente com a Frente Nacional dos Prefeitos. Esse laboratório União Química vai fabricar aquela vacina russa, Gamaleya, no caso a Sputnik, né? A Sputnik. E nós estaremos negociando com esse laboratório, da mesma forma que o governo federal e os estados, para que nós venhamos a comprar algo em que você compre e você receba. Muitos municípios compraram, pagaram e não receberam. Estados compraram, pagaram e não receberam. E a Frente Nacional dos Prefeitos, no caso, esse consórcio, é exatamente para que não ocorram os problemas que ocorreram no ano passado pelo advento da primeira onda da pandemia. Prefeito, o senhor considera superado o caso dos fura-filas? Vamos pontuar a questão de fura-filas. O único lugar do Brasil onde dois médicos, na verdade foram 32 pessoas vacinadas numa unidade básica de saúde da Prefeitura de Manaus, que era somente para Covid. E foram vacinados duas médicas que tinham, no caso, um problema, não tinha problema, que elas eram médicas e elas de uma família conhecida. E aquilo causou um alvoroço muito grande. Mas elas eram médicas. E aquilo ali causou problemas naquele momento. Hoje já todos os profissionais da área de saúde foram vacinados. Eu creio que já está muito bem esclarecido. E eu creio que esse momento nós já ultrapassamos. Eu acredito que possa estar superado. Inclusive o próprio Tribunal de Contas negou uma decisão cautelar, um pedido de afastamento dos secretários. A minha secretária, que foi vacinada, é médica, trabalhava na linha de frente. Tudo isso eu acredito que esteja superado, e Manaus, nesse momento, é orgulho
orgulho para os amazonenses e é um destaque a nível nacional em função da organização, da vacinação, em função da celeridade na vacinação e, acima de tudo, colocando Manaus diariamente no noticiário nacional como o destaque da vacinação. Eu acredito que esteja superado. Muito bem. Ok. Prefeito, agora com essa desaceleração de casos da Covid-19 aqui em Manaus, o senhor já pensa em fazer ou lançar projetos nos próximos meses? Karine, realmente diminuiu muito, porém o mal ainda não foi embora. Nós ainda estamos convivendo com o vírus, né? Hoje nós tivemos um número bem razoável. Eu acabei de receber há 10 minutos atrás, foram sepultados 47 pessoas na cidade de Manaus, apenas 8 desses números foram Covid, né? O número ainda era para não ter nenhum, apenas 8 sepultamentos por Covid declarado, é o relatório que eu acabei de receber. Ainda não podemos flexibilizar, somente com o avançar das vacinas que nós vamos ter uma melhor condição para podermos retomar a nossa vida normal. Nós temos sim, já nessa semana nós vamos dar a ordem de serviço em um projeto de recuperação das ruas de Manaus, mesmo no inverno. Quem disse que ninguém faz obras no inverno? Nós vamos dar o pontapé inicial na quinta ou na sexta-feira. Eu acabei de sair da Feira da Pané, onde nós estamos recuperando aquela via da Feira da Pané. Vamos fazer uma grande feira também lá na Panaí, já derrubamos uma parte que estava para cair. Nós estamos aí na Djalma Batista diuturnamente, também saí de lá, está com 20 minutos, daqui a pouco retorno, muito provavelmente hoje ainda nós estejamos fechando aquela parte da via centro-bairro, vamos entregar e vamos trabalhar do outro lado, que também está com muitos problemas. E a prefeitura não para, nós estamos trabalhando diuturnamente, nós estamos nos próximos dias anunciando um pacote de obras grandioso, de investimentos, empréstimos que nós estamos recebendo do Banco do Brasil, e nós temos aí um volume de trabalho muito grande a ser anunciado para a nossa cidade nos próximos dias. Ok, prefeito, eu ia justamente mudar de assunto e falar sobre esses problemas que nós estamos enfrentando aí com esses afundamentos que estão acontecendo aí por conta das chuvas em Manaus. O senhor já antecipou aí alguma coisa, mas eu gostaria de perguntar o seguinte: tem já um plano antecipado aí para que prevejam essas situações aí, para que a gente possa resolver isso com mais eficácia? Isso está acontecendo? Veja bem, a Djalma Batista foi uma ação antecipada da prefeitura. Okay. Nós vimos um problema no asfalto e nós fomos abrir o meio-fio quando nos deparamos com um buraco de aproximadamente 5 metros de profundidade. O Igarapé do Mindu levou a água, né, no caso a força da água, das chuvas, ela acabou por entrar por baixo do gabião, por baixo do hip-rap, levando toda a contenção da ponte, no caso, que dava sustentação ao asfalto em cima. E nós nos antecipamos. Se nós não nos antecipássemos, poderíamos perder aquela parte da avenida principal da cidade de Manaus. Aquilo ali foi uma antecipação. E nós nos antecipamos e resolvemos esse problema. Estamos resolvendo muito provavelmente até o final da noite de hoje, um dos lados da Djalma. Depois, proximamente, eu acho que amanhã, vamos passar para o outro lado. Ali na Torquato Tapajós, não. Ali foi um problema causado por desgaste, vazamento. E ali tem um outro problema que em 5 dias nós solucionamos. Ali no próprio Vieira Alves, também na João Valério, esse problema. Vou te antecipar, eu também, alguns minutos atrás, eu estava lá na Torquato. O que acontece é que nós vamos ter que mexer também do outro lado. Nós mexemos apenas de um lado e vamos ter que trabalhar do outro lado e mandamos confeccionar as aduelas, que não são não é um material tão fácil de se conseguir, precisa ser fabricado, e nós vamos mexer também do outro lado da Torquato Tapajós. Eu acredito que assim como foi o lado centro-bairro, que nós entregamos em 5 dias, eu acredito que também em 5 dias nós possamos resolver o problema do lado bairro centro da Torquato Tapajós. Nós estamos procurando nos antecipar, mas tem muitos problemas na nossa cidade, mas a prefeitura está trabalhando diuturnamente para minimizar esses problemas, e nós vamos anunciar uma grande operação
tapa-buracos na nossa cidade. Mesmo no inverno, a cidade está muito castigada pelas chuvas, muitos buracos se abrindo, crateras, Avenida Brasil, no próprio Veira Alves, nós temos barrancos no Mauazinho, na Cidade de Deus, lá no Conjunto Lula. Tudo isso a Prefeitura está atenta para poder minimizar aqui na Redenção o problema das chuvas. Nós vamos anunciar obras também no Crespo, São Lázaro, lá no Igarapé da Magalhães Barata. Todas as ações que nós vamos fazer já nos próximos dias para poder diminuir os impactos que as chuvas causaram na nossa cidade e diminuir o sofrimento da população. Ok, ações preventivas, não é isso, prefeito? Isso, exatamente. Nós vamos nos antecipar. A nossa equipe de limpeza da Seminf, da Semusp, vocês podem olhar em todos os lugares de Manaus, nós estamos entrando para ações preventivas para minimizar a limpeza de igarapés. Tudo isso nós estamos trabalhando para poder suportar um dos meses mais difíceis que nós estamos tendo, que é março e abril, que é um mês que chove muito na nossa cidade, e nós queremos minimizar esses impactos negativos da chuva. Ok, obrigado. Muitíssimo obrigada, prefeito, pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Obrigado, Karine, obrigado, Carlão, um bom programa para vocês e uma boa audiência. Ótima noite, obrigado. Bom trabalho, prefeito. Muito obrigada. Conversamos com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Em Manaus, 6h45. 18 horas. Agora vamos saber aí a previsão para amanhã. E amanhã, terça-feira, sol ou chuva na terça-feira. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, um pouco de tudo, né, Carlão? Segundo informações do Climatempo, amanhã a previsão é de sol com aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 83%. E a umidade relativa do ar fica entre 64%, podendo chegar até a 94%. 6h50, boa noite. Mix. Servidores da saúde decidem hoje, em Assembleia Geral, se aceitam só o abono salarial proposto pelo governo do Amazonas para amenizar a insatisfação da categoria, que está há um ano trabalhando sob pressão na linha de frente da pandemia, sem descanso, com carga dobrada, com salário congelado e sem gratificação. E pela manhã, trabalhadores terceirizados dos setores de limpeza e portaria do Hospital Platão Araújo fizeram manifestação por atraso salarial de 3 meses. Vamos ter mais informações a respeito do assunto agora na reportagem de Odinei Araújo. Profissionais da saúde vinculados ao Sindsaúde, sindicato que representa os servidores efetivos da saúde no estado, e também ao Sindprive, que representa os trabalhadores terceirizados contratados pelo governo, decidem se declaram greve da categoria no estado e se aceitam o abono salarial proposto pelo governo do Amazonas na última quinta-feira. A proposta do abono foi feita durante a reunião ordinária da Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS, mas o Sindsaúde preferiu levar a proposta a seus associados em Assembleia Geral hoje. A reivindicação da categoria após a retomada das negociações com o governo inclui 23% de perdas salariais que atingem os trabalhadores em decorrência das datas bases atrasadas há 4 anos, de acordo com a presidente do Sindsaúde, Cleidinir Francisca do Socorro. Tem muitas pautas aí, mas a prioridade, a pauta macro da categoria são essas. Reposição salarial atrasada, né, do ano de 2016, 2017, 2020 e já 2021, totalizando mais de 23% de perdas salariais no bolso do trabalhador da saúde. Também nós reivindicamos as nossas progressões e promoções que ainda não saíram e está atrasado desde 2012. E o ticket de alimentação em pecúnia, que a gente continue com o ticket de alimentação em pecúnia e também pedindo a elevação desse ticket, que hoje é de R$500, para 600. O abono de um salário proposto pelo governo será pago em 2 parcelas, uma no início e outra no final do mês que vem. Na Assembleia Geral, de maneira virtual, os trabalhadores da saúde também debatem sobre o estado de greve, uma vez que a categoria está trabalhando há 1 ano na pandemia, com carga dobrada, exaustos, com salário congelado desde 2019, sem gratificações e correndo riscos de contaminação diariamente. A pauta da
Assembleia é todas essas negociações que está sendo feita esse ano de 2021, estado de greve também está na pauta. Então, amanhã nós vamos decidir o que nós iremos fazer de terça-feira em diante. Hoje pela manhã, trabalhadores terceirizados dos setores de limpeza e portaria do Hospital Platão Araújo fizeram manifestação por atraso salarial de 3 meses. De acordo com eles, em janeiro foi pago o salário do mês de outubro do ano passado, embora tenham atuado nos piores dias da segunda onda da Covid-19 incansavelmente. Odneia Araújo para o 18 horas. E os trabalhadores da saúde no Amazonas deliberaram estado de greve em Assembleia Geral da categoria, encerrada agora há pouco de forma virtual. A categoria também aceitou o abono de um salário dividido em 2 vezes proposto pelo governo. Na Assembleia, profissionais da saúde aprovaram ainda manifestação em data a ser definida para lembrar ao governador Wilson Lima que eles não estão satisfeitos com o descaso com que estão sendo tratados pelo governo do estado do Amazonas. Os servidores da saúde estão trabalhando dobrado há um ano por conta da pandemia e com salário congelado desde 2019, sem adicional, sem férias e sem folga. 6h54, boa noite. 18 horas. Economia. Com a reabertura do comércio, os empresários estão mais otimistas em relação às vendas para o período de Páscoa. Vamos conferir aí os detalhes na reportagem de Ananda Chama. Um ano de pandemia e mais uma Páscoa se aproximando. Muitos comerciantes precisaram se adaptar às normas do combate à Covid-19. Outros se reinventaram. Desde dezembro do ano passado, o comércio voltou a fechar por conta da segunda onda da Covid-19. Aderson Frota, presidente da Fé Comércio Amazonas, fala sobre a reabertura do comércio e as expectativas para a Páscoa. O comércio passou momentos muito difíceis desde o final de dezembro do ano passado. A grande maioria dos estabelecimentos comerciais ficaram de portas fechadas. Não obstante, a parte de alimentos e a maioria dos produtos de Páscoa exatamente estão dentro do setor de alimentos, supermercados, padarias. Esse, graças a Deus, realmente não sofreu grandes problemas. De forma que agora é a retomada. Desde o dia 9 de março nós estamos com permissão para abrir todas as lojas comerciais, e antes que estavam funcionando ainda muito restrito em sistema de delivery e drive-thru, agora nós temos muitos motivos para que a população, nesse momento da retomada do comércio, possa realmente voltar à sua normalidade, procurar as lojas que interessam para os seus abastecimentos. Então, nós estamos realmente num momento de muita euforia, até porque nós esperamos que essa Páscoa seja superior à Páscoa do ano passado, porque no ano passado todas as lojas estavam de portas fechadas. Então, nós temos muitos motivos para acreditar que vamos ter uma Páscoa muito melhor que nós tivemos no ano passado. Muitos comerciantes se adaptaram às vendas pela internet e algumas vezes o consumidor acaba sendo prejudicado. Ovos quebrados ou derretidos podem ser considerados como vício de produto. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o vício ocorre quando o produto não se apresenta com a qualidade e quantidade que constam nas informações da embalagem. Caso o comprador decida fazer a compra pela internet, o produto pode ser cancelado no prazo de até 7 dias. Pode e deve correr atrás para reverter o prejuízo. No caso, por se tratar de presente de Páscoa, com o atraso da entrega do produto, o consumidor pode desistir e solicitar a restituição integral do dinheiro já pago, incluindo o frete. Já no caso de compras presenciais, a loja não é obrigada a trocar o produto. Caso a loja tenha divulgado em algum espaço ou na embalagem do produto que trocaria, ela será obrigada a fazer a troca. Exigir nota fiscal é a principal garantia do consumidor em caso de troca ou reclamação. Ananda Chama para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. E o governador Wilson Lima anunciou que o Amazonas vai começar a vacinar os profissionais da Força de Segurança do Estado a partir do próximo dia 28 de março. Devem ser imunizados, tanto na capital quanto no interior, mais de 14 mil profissionais, entre policiais militares, civis, bombeiros e agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. O Amazonas superou hoje a casa de 500 mil de pessoas vacinadas, sendo 385 imunizados com a primeira dose e 114 mil pessoas que já receberam as 2 doses do imunizante. 18 horas. Também são 6 horas e 57 minutos em Manaus e agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E até o momento, o estado do Amazonas não divulgou os números da Covid-19 com informações, ajustadas pela Fundação de Vigilância em Saúde. E em todo o Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país tem hoje 11.998.233 casos confirmados registrados de Covid-19, com um total de 294.042 mortes confirmadas. O país também soma um total de 10.509.457 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Entramos nesta segunda-feira na Semana do Dia Internacional contra a Discriminação Racial. A data foi criada pela ONU para lembrar o massacre em 1960 em Joanesburgo, na África do Sul. Em março daquele ano, mais de 20 mil pessoas protestaram contra a lei do passe, que restringia a circulação da população negra. Mesmo sendo uma manifestação pacífica, a polícia do regime de apartheid abriu fogo sobre a multidão desarmada, matando 69 pessoas e deixando 186 feridos. A Constituição brasileira diz que constituem objetivos fundamentais da República promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É que a lei punirá qualquer discriminação contra os direitos e liberdades fundamentais. Numa sociedade tão diversa como a nossa, são inaceitáveis os preconceitos e eles têm sido ampliados em tempos de pandemia. Nesses tempos, a conscientização social individual sobre a igualdade entre os seres humanos é importante para que o respeito vença a discriminação. Sempre é preciso lembrar que todos somos iguais e devemos ter os mesmos direitos. É desse jeito que se forma uma sociedade onde há paz e prosperidade. 18 horas. 7 horas em ponto, Karime Leão. Temos aí a saideira finalizando. Bom, o presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje que vai recriar o Ministério da Amazônia. Nos bastidores de Brasília, comentam-se que o novo ministério será comandado pelo general Eduardo Pazuello, que está deixando o comando do Ministério da Saúde. Hoje, Bolsonaro conversou com Pazuello e tratou sobre o assunto. Ok, Karime Leão, finalizamos assim mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Muito boa noite, obrigada pela companhia. Até amanhã, um beijo. Continue bem, continue em 100,7. Uma boa semana para todos nós, para todos vocês. E amanhã, 6 da tarde, terça-feira, estaremos de volta com você para mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.